No vermelho, Santa Casa de Ubatuba justifica demissões ao inchaço no quadro de funcionários. Mais de 40 trabalhadores foram dispensados sem receber os direitos trabalhistas. Do lado do crime, operação da Polícia Civil em todo o estado prende advogada de Taubaté suspeita de ligação com facção criminosa. Mais de 30 profissionais de direito foram presos. Desocupação. Após presença da PM, estudantes deixam escola invadida em São José dos Campos. Eles protestavam contra a reforma do ensino médio e a PEC do limite de gastos. Solidariedade. Santa Casa de São José dos Campos comemora 200 transplantes de fígado. Número de vidas salvas só não é maior por falta de doadores. Revolta. Moradores reclamam de rachaduras e infiltrações em condomínio de Jacareí. A vez do mata-mata. São José Futsal inicia hoje, fora de casa, a briga por vaga na semifinal da Copa Paulista. Sejam bem-vindos. O Band Cidade começa agora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde para você. A Santa Casa de Ubatuba alega inchaço no quadro de funcionários para justificar os cortes feitos em setembro. Cerca de 10% dos empregados foram dispensados. Eles afirmam que até agora não receberam os direitos trabalhistas e buscam, até na justiça, resolver esse problema. Prestes a se aposentar, Dona Antônia era uma das funcionárias mais antigas da Santa Casa de Ubatuba. Ela trabalhava há mais de 20 anos no setor de limpeza da unidade e foi dispensada no início de setembro. Mas 2 meses depois da demissão, e nada do dinheiro referente à rescisão, nem das férias e muito menos do 13º. O FGTS também não foi depositado. E neste impasse, o seguro-desemprego não saiu. Justificativa que eles dão que não tem verba para pagar. Que se a gente quisesse receber, para a gente entrar na justiça. Eles estão devendo aí para a senhora? 13º, as férias, os meus tempos de casa, né? O seguro-desemprego. Desde setembro, a Santa Casa de Ubatuba cortou cerca de 10% dos funcionários. Foram dispensados 46 dos mais de 400 empregados. Dona Marina está entre os demitidos. No momento a gente passa uns apertos, mas assim, no estado crítico, meus filhos dão uma força para mim, né? Porque tem conta para pagar, e faz uma vaquinha paga e assim vai. Por enquanto, só 10 pessoas receberam dinheiro, segundo a própria Santa Casa. Um dos funcionários demitidos recebeu esta mensagem por celular. Nela, uma pessoa do Departamento de Recursos Humanos orienta o ex-colaborador a procurar o provedor da unidade, que estaria liberando o pagamento antes do prazo para quem conversasse com ele. O responsável pela administração da Santa Casa negou favorecimentos e disse que a liberação dos recursos da rescisão segue critérios internos. A gente precisou fazer um estudo financeiro para que pudéssemos quitar mensalmente algumas dívidas como já foram quitadas. Aí fazíamos acordos extrajudiciais ou a gente realizava os pagamentos se a verba rescisória não fosse muito alta, muito elevada, a gente conseguia efetivar o pagamento à vista. E aí foi adotada uma ordem para preferência e cronológica. Preferência para as pessoas que têm deficiência, que têm uma necessidade especial. E cronológica para o que foi primeiro demitido ao último demitido. Segundo a administração da entidade, o quadro de funcionários estava inchado e houve a necessidade dos cortes. Uma economia de R$50 mil na folha de pagamento, que passa dos R$900 mil. Se nós não tomássemos algumas medidas necessárias, o serviço ao munícipe, os serviços aos pacientes, eles seriam prejudicados. O planejamento inicial da direção da Santa Casa aqui de Ubatuba prevê uma demora de 7 meses para acertar as pendências com todos os funcionários demitidos, liberando R$60 mil por mês do orçamento da unidade para quitar a dívida de R$448 mil. Mas o provedor da entidade tenta um empréstimo bancário para reduzir esse prazo e normalizar a situação até o mês que vem.
Algumas pessoas já vieram, já chamamos, já fizemos acordos extrajudiciais, então algumas pessoas, conforme vai seguindo o protocolo nosso, a nossa estrutura de ordem preferencial e cronológica, a gente vai chamando essas pessoas, elas já vieram aqui e já realizamos alguns pagamentos e estamos realizando outros, né? Os ex-funcionários fizeram uma manifestação nesta semana na porta da Santa Casa. Eles temem perder o prazo de 120 dias para dar entrada no seguro-desemprego. O grupo também denunciou a situação ao poder público. Muitos já ingressaram na justiça para garantir os direitos. Eles têm sim direito de demitir, mas a gente tem direito de receber, porque a gente quer dar continuidade na nossa vida. Foi um susto para mim, né? Porque se tivesse antes dizendo que estava falindo e tal, eu estava preparada, né? Pelo menos 33 pessoas, sendo 30 advogados, foram presas hoje numa operação da Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público, em todo o estado de São Paulo. Em Taubaté, uma advogada foi detida e encaminhada para prestar depoimento na capital paulista. A operação batizada de Etos contou com o apoio de 638 policiais civis em todo o estado. De acordo com as investigações, os presos são suspeitos de participar de lavagem de dinheiro para o crime, de serem intermediários na comunicação entre os membros da facção presos e os que estão soltos e de fazerem dossiês de agentes públicos. Os advogados atendiam 14 lideranças da facção criminosa. Entre os presos está Luiz Carlos dos Santos, vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. A investigação começou há 1 ano e meio e identificou 55 pessoas. A OAB informou que acompanhou as diligências policiais para assegurar o respeito aos direitos dos profissionais. Cerca de 20 alunos que ocupavam a Escola Estadual Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Paraíso, em São José dos Campos, deixaram a unidade no começo da tarde de hoje. A desocupação foi após a Polícia Militar intervir a pedido da direção da escola. A saída foi pacífica. A invasão dos estudantes foi por volta das 6 horas da manhã, em protesto contra a PEC, que limita gastos públicos, e contra mudanças no ensino médio. O bloqueio surpreendeu alunos, professores e funcionários da escola. Ainda não há informações se as aulas serão normalizadas amanhã. No começo do jornal, a gente falou sobre o problema na Santa Casa de Ubatuba, né? Mas agora a gente vai falar de uma outra Santa Casa, um bom exemplo, né? É a Santa Casa de São José dos Campos, que comemora neste mês 200 transplantes de fígado realizados aí no hospital. O órgão, o fígado, é o segundo mais transplantado no Brasil. Perde apenas para o rim, que tem a maior fila de espera. E o número é significativo de transplantes de fígado no hospital. Mas ainda falta conscientização para que mais pessoas se tornem doadoras. O primeiro transplante realizado pela Santa Casa foi feito em maio de 2009. De lá para cá foram uma média de 30 procedimentos por ano. O hospital é referência no transplante de fígado na região e conta com uma equipe especializada para o atendimento aos pacientes. O transplante precisa de todos os equipos do hospital, o laboratório, a parte de banco de sangue, a parte de enfermagem, de UTI, centro cirúrgico. Todo o hospital deve estar preparado, porque é uma cirurgia de grande porte e involucra todos os serviços do hospital. E, dessa forma, em todos esses anos, desde 2009, a Santa Casa tem vindo e tem trabalhado em cima desses itens para poder atualmente ser uma referência em todo o Vale do Paraíba para fazer o transplante de fígado. Hoje, cerca de 50 pessoas aguardam na fila para o transplante no Vale do Paraíba. No país, são mais de 1.500. O tempo de espera varia de paciente para paciente de acordo com a gravidade da doença e o estado em que o órgão se encontra. Mesmo assim, 30% das pessoas acabam morrendo antes de receber um novo fígado. Para o médico responsável pelos transplantes da Santa Casa, o problema da longa lista de espera seria solucionado se existissem mais doadores. Apesar dos esforços de todas as áreas, a parte da Secretaria da Saúde, nas escolas, por parte dos médicos, das famílias, etc., ainda faltam doadores.
Às vezes existem também pessoas que querem doar em hospitais mais periféricos, hospitais mais do interior, mas às vezes não se consegue por falta de estrutura para diagnosticar morte encefálica, etc. Tem que trabalhar todo mundo um pouco mais para poder ter mais doadores. Acho que sem doação não existe transplante. Conforme a legislação brasileira, qualquer pessoa pode ser um doador de órgãos, mas após a sua morte é necessária autorização por escrito de um parente. Por isso, quem tem o interesse de ser um doador deve comunicar aos familiares. Também existe a modalidade em que o procedimento é feito com doadores vivos que doam apenas uma parte do fígado. Assim como todos os 200 transplantes da Santa Casa, seu Amadeu precisou receber um órgão novo. O paciente descobriu que estava com cirrose ao fazer um acompanhamento médico por causa do excesso de peso há 5 anos. Na época, o aposentado pesava 130 quilos. O diagnóstico foi uma surpresa e tanto, mas a espera pela cirurgia foi curta, apenas 3 meses. Não é muito normal, às vezes tem gente que fica muito mais tempo do que isso, e ter aparecido esse órgão que deu certo, né? Porque ele bateu com o meu tipo sanguíneo, com a minha tamanho, com isso, e o órgão em condições, né? Então eu pude fazer o transplante. Então isso aí foi uma bênção de Deus mesmo. Hoje, seu Amadeu toma medicação todos os dias contra a rejeição do órgão, leva uma vida saudável, mas tranquila. Mesmo não conhecendo a família que possibilitou a doação, o aposentado não esconde o quanto é grato pelo ato de solidariedade. Emocionalmente a gente muda bastante, os valores que a gente dá para as coisas da vida mudam, né? Então você foca mais em coisas para viver esse tempo adicional que você ganhou de uma melhor maneira possível, com melhor qualidade de vida. Então a gratidão que a gente tem é muito grande para essas famílias que fazem isso, porque poderia ter o hospital melhor do mundo, o médico melhor do mundo, todas as condições, mas se não tiver órgão, transplante não ocorre. É verdade. Os metalúrgicos da Laticor em Jacareí entraram hoje em greve por reajuste salarial. Eles querem um aumento de 9,62%. Já a Fiesp, que representa o setor aeronáutico nas negociações, ofereceu 7% de reajuste retroativo a setembro ou 5% a partir de janeiro, mais um abono de R$ 1.500. A categoria rejeitou essas duas propostas. A Laticor produz as fuzilagens utilizadas pela Embraer na fabricação dos aviões e emprega 420 funcionários. Nós entramos em contato com a empresa, que disse que apenas o advogado dela quem poderia repassar as informações, mas a Laticor não quis informar o contato do advogado. A seguir, a STF considera ilegal o reajuste de salários concedido em 2009 ao então prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury. E essa decisão inclui ainda o aumento dado ao vice e aos vereadores da época. Você vai ver também, moradores reclamam de rachaduras e infiltrações em condomínio de Jacareí. Os prédios de apartamentos foram construídos há apenas 4 anos e já apresentam aí vários problemas. A gente volta já já, agora são 4 horas e 58 minutinhos.